gay ou lésbica. Deus ama você do jeito que você é. Aleluia. Tem muitas coisas que você faz, que você pratica, que não agrada a Deus. É onde Ele começa a tratar de você, é onde entra o oleiro na sua vida. Ele começa a moldar o vaso. Ele começa a fazer um vaso da forma que Ele quer. E te digo uma coisa. Quanto mais Deus coloca a mão dele no vaso, mais tem a digitar de Deus. Mais você tem a presença de Deus na sua vida. Deixa Deus se amassar. Deixa Deus se moldar. Deixa Deus mudar a sua vida. Até quando você vai viver sofrendo? Até quando você vai viver vazio da presença de Deus? Eu quero ser crente, irmão. Não. Mas eu não quero te chamando para você ser crente, não. É ser um povo vencedor. É povo vitorioso. Aleluia. Aí, aquelas pessoas foram morar na minha rua, começaram a frequentar a minha casa. Minha mãe, por ser uma serva do Senhor, ela frequentava também o centro, não para macumba não, irmãos. Era para pregar a palavra. Ela ia lá ou botar louvores e cantar com um pai de santo, e ele cantava. E ele cantava. Ela estava plantando a semente. Ó, temos que plantar. Porque aquilo que a gente planta hoje, vamos colher amanhã. Se você planta coisa boa na sua vida, você vai colher coisa boa. Deus vai falar muito aqui. Aí, irmãos, 9 anos, tinha os filhos dele, 2 filhos dele, e passei a frequentar também aquela casa. Aquele homem tinha 36 anos, eu tinha 9. Aquele homem começou a mexer comigo, a mexer. Porque Satanás, ele investe na sua vida para te destruir. E eu frequentava a igreja, eu já era escolhido. Mãe, pai, presta atenção. Mãe, pai, presta atenção. Minha mãe, por aquelas pessoas serem inagradáveis com ela e ela ser agradáveis com eles, minha mãe nunca passou pela cabeça dela alguma coisa assim. Um homem de 36 anos mexendo com uma criança de 9, ensinando ele a fazer práticas que não eram agradáveis para ninguém. Aleluia. E ali os anos foi passando, irmãos. Aos 11 anos de idade, eu ainda praticando com ele muitas coisas nojentas. Eu tive uma doença que meus cabelos começaram a cair. Deus tocou nos meus ossos. Deus tocou nos meus ossos. Eu tive reumatismo inflamatório nos ossos com 11 anos de idade. Mas nenhum médico descobria o que era. Eu não andava. Minha mãe pensou que era leucemia. Os meus cabelos estão caindo. Minha mãe ficou desesperada. Os irmãos da igreja entraram em oração. E aquilo acontecendo e nada de ninguém entender. Aleluia. Mas, isso aos 11, meu tratamento levou 2 anos no Antônio Pedro. Foi demorado, foi complicado, teve exames que só a misericórdia do Senhor. Aleluias. E nunca passou pela cabeça da minha mãe aquelas coisas que aconteciam comigo. E uma vez indo, aleluia, eu até falei aqui na vigília isso. Uma vez indo para o médico, a minha mãe virou para mim
dentro do ônibus sentado. Atenção, mãe e pai. Preste atenção no que vocês falam para o seu filho. Eu queria que minhas filhas fossem adúlteras, fossem prostituta, mas não queria ter um filho gay. Mas não sabia ela que o diabo já estava fazendo um monte de coisas na minha vida. Não sabia ela que o amigo dela fazia eu praticar coisas que eu não queria. E ali foi passando, aos 14 anos, aleluias. Glória a Deus. Eu perdi a minha mãe. Minha mãe não chegou a saber a liberação do médico. Minha mãe morreu num domingo, na terça-feira o médico falou que eu já estava curado. Ela morreu sem saber que eu tinha sido curado. Eu perdi minha mãe com 14 anos de idade. E ela virou no dia que ela estava indo embora. Ela virou para todos que estavam ali: pastora, cuida da minha filha Girlane, que tinha 2 anos. E cuida do meu filho Fábio. Mas ela não falou de mim, que era o caçula dos homens. Porque minha mãe sempre me via como um homem de Deus. Minha mãe me via como uma pessoa mais inteligente do que os outros. E eu virei para mim e falei assim: meu Deus, ela nem lembrou de mim. E eu preciso tanto dela. Eu preciso tanto da amizade da minha mãe, porque eu e minha mãe era carne. Era um em carne. Irmãos, olha, filhos, eu não tenho isso para me arrepender que eu fiz contra minha mãe. Eu fui um excelente filho. Eu nunca respondi o meu pai. Minha mãe e meu pai, eles tiveram orgulho, independente que eu era gay ou não. Minha mãe não ficou sabendo como que foi minha vida. Mas aos 14 anos começou a trajetória. Eu não quis mais, irmãos, aquela pessoa que me fez desde os 9 anos até os 14 anos, eu não queria mais ele, sabe por quê? Eu já tinha entranhado na minha pele a vontade de me relacionar com outros homens. Aleluia. Então eu queria experimentar com outras pessoas aquilo que eu já tinha conhecia com ele. E eu falei assim: meu Deus, eu estou sozinho. Aleluia. Mas Deus, quando Ele te escolhe, não interessa, irmãos, por qual caminho você seguiu, qual caminho você foi forçado a andar. Aleluia. Glórias a Deus. É muito fácil as pessoas julgarem pela aparência. É muito fácil as pessoas olharem porque o presbítero Renato levanta e cai, vive no meu lugar. Aleluia. Mas eu tinha a promessa de Deus na minha vida. E quando Deus faz uma promessa na tua vida, Satanás não tem força para mudar isso. Aleluia. Satanás não tem força sobre a sua vida se você não permitir. O que é ser um homossexual? É doença. Será que ele é doente? Não, irmãos. O homossexualismo hoje, aleluias, muitas pessoas não sabem o que é. É um espírito, é um demônio que atua na tua vida 24 horas por dia. Não é uma pombagira que você pode expulsar. Sai em nome de Jesus, não é. É um demônio que 24 horas por dia vive com você. Mas ele pode sair da sua vida que o dia que você determinar que não quer mais. O homossexual só vai ser liberto se ele permitir a libertação. Se ele falar: não quero mais isso. Aleluia. Eu não quero mais essas práticas. Glórias a Deus. Mas enquanto, aleluia, você quiser viver numa vida dessa,
sendo escravo de Satanás. Aleluia. Porque o homossexualismo é criação do diabo. A lésbica, o gay é criação do diabo. Deus criou o homem e a mulher aqui no início da nossa Bíblia. Ele não fez um gay e uma lésbica também. Ele não fez, ele fez o homem e a mulher. E viu, ele fez o homem e viu que era bom. Fez a mulher. Ele não criou mais nenhum ser humano além disso. Então, se você conhece alguma pessoa que vive nessa escravidão, ele não é doente. Aleluia. Aí começou a minha trajetória. Conheci, andei, e Deus sempre falando comigo através de muitas pessoas que eu era escolhido, que Deus ia mudar a minha vida. Eu me converti na Igreja Universal, fiquei 2 anos lá. Naquela época eu era muito afeminado. Eu não era travesti, mas eu tinha muito jeito, aquele estranjeito, aquelas coisas horríveis que Satanás coloca no homem, fica desmoecando. Eu estou falando isso tudo, irmão, para vocês entenderem o que é a vida de uma pessoa tomada por um demônio 24 horas, porque muitas das vezes passa na rua, a gente ri. Acha engraçado um homossexual, porque eles são engraçados, são palhaços na mão do diabo. São palhaços na mão do diabo. Todo mundo gosta de estar perto de um porque eles são engraçados. Mas são escravos do pecado. Aleluias. Mas o Senhor me disse: não digas não posso, não passo de uma criança, porque todos os que eu te enviar, irás. Glórias a Deus. Muitas das vezes você não entende os planos de Deus, porque Deus pegou justamente eu lá em casa somos 6. Ele pegou justamente o mais estranho e levantou como profeta para exaltar o nome dele. Aleluia. Aleluias. Aí, irmãos, como eu tinha promessa de Deus na minha vida, aleluias, eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu vivia 12 anos. Vivi 12 anos com uma pessoa ali, construí uma casa, tive loja, tive carro. Fazia muitos trabalhos, corre para lá, corre para cá. E essa pessoa também era desviada do caminho do Senhor, nasceu no Evangelho. Olha só, quero falar algo para a igreja. Não queira buscar lá fora um testemunho de vida para trazer para a igreja. Não queira buscar um testemunho para você vir pregar e falar um testemunho. Você quer contar um testemunho aqui em cima? Fala que você é um filho de Deus e que você nunca caiu em tentação, porque você sempre foi fiel a Deus na sua vida. Esse é o maior testemunho do crente. Glória a Deus, aleluia. Esse é o maior testemunho do crente, quando ele anda reto diante do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, eu tenho chamado, mas eu não tenho testemunho para contar aí. O diabo vem, quer entrar, quer levar para o homossexualismo, quer levar para as drogas, quer levar para sair assaltando as pessoas. Para que, igreja? Se você pode ter uma vida diante do Senhor abençoada, subir aqui em cima do altar e falando: ó, Senhor, me deu um carro porque eu sou reto diante dele. O Senhor dobrou o dinheiro que estava na minha poupança, não sei como, porque eu sou reto diante dele. O Senhor fez a minha vida ser transformada porque você é reto diante do Senhor. Que você é fiel.